Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de estrutura interna da Terra, vou falar de deriva continental com vocês, e a gente relevo externo. Por que eu escolhi esse tema? Esse monte de tema aqui? Porque para mim chegar aqui no agente relevo interno, eu preciso ter passado pela estrutura interna da Terra, entender o que é a deriva continental, para mim entender como que acontece os agentes relevo interno. É uma sequência didática que eu preciso completar com vocês. Legal assim, vocês vão ter um bom conteúdo hoje, que aí vocês podem aprofundar depois, e podem dar prosseguimento, e assim, são coisas que realmente pode cair no vestibular, principalmente quando a gente envolve aqui deriva continental, tá? Vestibulares adoram essas coisas de deriva continental, porque tem que decorar muito nome, tem que saber alguns detalhes, então é coisas que realmente, questões que quase sempre estão no vestibular, tá? Então, vamos lá. O que é o nosso sumário hoje? O nosso sumário de hoje é praticamente o tema da aula, que é a estrutura interna da Terra, a deriva continental, e a gente vai terminar com a gente relevo interno. Vamos lá, começando com a estrutura interna da Terra. Vamos falar um pouquinho da nossa querida Terra que nós vivemos. A Terra, hoje, ela tem aproximadamente em torno de 4,5 bilhões de anos. Como já disse na outra aula, é o que a gente, como geólogos, acredita que seja. Então, durante a formação da Terra, quando houve o Big Bang, a Terra nada mais foi do que uma bola aquecida, porque ela explodiu e teve aquelas explosões dos elementos da galáxia e formou aquela bola aquecida. E conforme foi passando esses 4 bilhões de anos, a Terra foi se resfriando. Esse resfriamento da Terra houve que começou a ter uma separação dos elementos dentro da própria Terra. Então, o que houve? Os elementos menos densos, eles foram para a parte exterior da Terra, e os elementos mais densos foram para a parte interior da Terra. Esse processo de resfriamento também está muito ligado à questão de evolução da vida, e durante todo o processo, durante toda a história geológica, que fica para outra aula. Então, a Terra foi se resfriando e teve essa separação desses elementos. O denso foi para a parte exterior, e o mais denso para a parte interior. Como houve essa separação, a Terra ficou basicamente separada em 3 camadas, que a gente já ouviu falar, que é crosta, manto e núcleo. Essas camadas, a gente pode separar de 2 formas principais. A primeira, a física, que é essa aqui. Que a gente vai separar, que é essa aqui, que a gente vai separar de acordo com os estudos que a gente tem das ondas sísmicas. Então, assim, os cientistas viram que as ondas sísmicas que aconteciam de um lado do planeta, ela tinha que ser recebida do outro lado. E a partir desses estudos e o conhecimento da física, da parte física mesmo, das ondas, eles conseguem prever como que é o interior da Terra. É uma previsão, não quer dizer que seja. Então, ele separa assim, quando a onda tinha uma atenuação, que havia algum material diferente. Quando algum tipo de onda não passava por aquele material e passava por outro, é porque tinha um material diferente também. Então, eles viram que, quando a onda tem uma atenuação que nem essa daqui, eles viram que tinha alguma coisa diferente, que ela vinha daqui e não tinha mais. Então, eles chamaram isso aqui de litosfera. Depois eles viram que a onda vinha e tinha uma outra atenuação aqui. Aí eles viram e chamaram de astenosfera. Aí a onda continuou passando, normal. E eles viram que essa onda S, que é uma onda secundária, não tinha nada, ela não passava. E estudando essas ondas, eles perceberam que essa onda não se propagava no líquido. E assim, eles descobriram que essa parte da região da interior da Terra é líquida. Já eles viram que essa onda P aqui se propagava, e ela se propaga no líquido. Ou seja, viram que então, confirmaram que aqui seria uma coisa líquida, e aqui a onda S voltou a ter resposta. Então, ou seja, ela tinha líquido, ela não tinha atenuação nenhuma, e voltou a ter uma resposta. E aqui voltou a ser uma parte sólida, tá? Então, a parte física a gente pode separar ela: litosfera, atenosfera, mesosfera e endosfera. A parte química, a gente separa a Terra nas suas camadas por parte química, por causa da composição mesmo que existe dentro do nosso interior da Terra. Então, a sua composição fica
como crosta continental e oceânica, o manto superior e o manto inferior. Esses aqui têm composições químicas diferentes, apesar de ser tudo manto, mas existem composições e temperaturas diferentes. E o núcleo interno e núcleo externo, que tem composições químicas diferentes, mas estados da matéria também diferentes. Beleza? Então vamos lá. Vou começar falando do núcleo, porque hoje, para a gente, para a nossa aula, o núcleo vai ser, digamos assim, o menos importante. Mas não quer dizer que ele é importante para o nosso conhecimento, para a nossa aula. Então vou começar por ele para deixar a crosta por último. O núcleo, ele é basicamente o quê? Basicamente ferro e níquel. Eu não sei quem viu o vídeo que eu mandei para vocês, que tinha um dos vídeos, uma das aulas, o cara falava que o núcleo também tinha enxofre. Mas, como que é recente ainda, eu não vou entrar nesse método. Vamos entrar que ele é só ferro e níquel, tá? Lembra disso, que o núcleo é ferro e níquel. O núcleo é ferro e níquel, e ele tem uma subdivisão. Ele pode ser dividido na parte interna como sólido e na parte externa como líquido. Lembra que eu falei que a onda S não se propagava no líquido? Foi aqui que eles descobriram que o núcleo era líquido. Mas ele é um líquido assim, não é um líquido que nem água. É um ferro e um níquel líquido, que ficou líquido devido ao núcleo interno. Ficou uma parte, ele ficou líquido na parte externa e o núcleo ficou, a parte interna ficou sólido. Isso aconteceu por quê? Porque quando a Terra se resfriou, apesar da Terra ter se resfriado na parte externa, na parte interna, o núcleo interno continuou aquecido. E devido às próprias reações que ocorrem no núcleo, as próprias reações e a liberação de energia que ocorre nessas reações fazem com que o núcleo externo seja mais aquecido também e seja uma parte líquida, ok? Aqui é só para vocês terem uma base, a profundidade da camada Terra é de 2.900 a 6.400 quilômetros, mas ela varia de acordo com o autor ou de acordo com o livro, pode chegar, tem um autor que fala 2.800, 2.600, enfim, varia. E o mais importante, entre o manto inferior e o núcleo externo, há uma descontinuidade. Houve alguma coisa no estudo deles que viu que entre o manto e o núcleo tem uma atenuação da onda. E eles viram que isso é alguma coisa diferente separava um do outro. Então, eles chamaram isso de, basicamente, descontinuidade de Gutenberg. Imagine que entre o núcleo e o manto é uma linha que separa os dois. É lógico que é só para a gente entender, porque na natureza nada é uma linha, as coisas coexistem. Mas é para a gente começar a imaginar como que seria, tá? Então, vamos lá. Acima da descontinuidade de Gutenberg, eu vou ter o manto. E o que é o manto? O manto precisa um pouquinho de atenção para a gente entender ele. Por quê? Porque o manto, ele não está nem no estado sólido, nem no estado líquido. Ué, professor, mas como assim? O que ele é? Ele é basicamente um estado pastoso. É uma rocha superaquecida. É uma coisa de alta viscosidade. Por isso que é difícil a gente compreender o que é um manto. Porque a onda S passava por ele. Se ele fosse líquido, ela não dava resposta, mas ela dá resposta. Mas ele não é sólido também. Então é isso. Então a gente considera que o manto é um meio pastoso, tá bom? O manto, assim como o núcleo, ele é separado em dois. O manto superior e o manto inferior. O manto inferior e o manto superior têm composições químicas diferentes e temperaturas diferentes. Grava isso que a gente vai usar lá na frente. Lembra que o manto inferior e o manto superior têm temperatura diferente. A profundidade dele varia de 30 a 2.900 também, é só para a gente ter uma ideia. E o mais importante aqui, entre o manto superior e a nossa crosta, também houve alguma coisa com que fez que as ondas se atenuassem. E aí que eles chamaram descontinuidade de Morkovich. É um nome difícil. Ou descontinuidade de Morro, que é mais conhecida. Mas é importante a gente lembrar isso, que entre a crosta e o manto tem a descontinuidade de Morkovich, entre o manto e o núcleo tem a descontinuidade de Gutenberg, tá bom?
E aí, acima das continuidades de morro, existe a crosta, que aí é mais fácil para a gente compreender. A crosta a gente separa aqui em crosta oceânica e crosta continental. A crosta oceânica, que não é mais onde está o oceano, é a crosta continental, é onde está a gente, onde a gente vive. A crosta oceânica tem 4 a 8 km de espessura e a continental de 30 a 70. O que é importante a gente saber aqui? Que a crosta oceânica é basicamente basalto, tá? E ela é cima. Grava esse nomezinho aqui. A crosta oceânica é cima, rocha basáltica. A crosta continental é cial, formada por granito e outras rochas. Mas lembre que é granito e ela é cial. Aí vem a pergunta também. Professor, mas tem estudo... como que a gente sabe o interior da Terra lá, se você mostrou num vídeo que a gente não conseguiu perfurar toda a crosta? É isso. A gente consegue ter essa noção por causa dos estudos da onda e também porque a gente estuda o que tem fora da Terra, os meteoritos. Por incrível que pareça, caem muitos meteoritos pequenos dentro do nosso planeta. E aí, a partir desse estudo que a gente vê o que tem fora, a gente quebra esse material e abre no meio, vê que tem uma separação que nem o que a gente acredita que seja, os estudos das ondas. Que seja uma parte núcleo, uma parte mantélita e a crosta. Então, foi a partir daí que a gente também confirmou essa hipótese do que existe no interior da Terra. Mas, realmente, até hoje, nunca o homem conseguiu perfurar a crosta toda para chegar no manto. Por quê? A gente não existe tecnologia suficiente para perfurar quase 70 quilômetros. A gente não consegue perfurar tudo isso, a gente consegue perfurar alguns quilômetros, mas não 70. Aí você vai falar, pô, mas no oceano é só 4. Mas a gente tem que pensar que acima da placa oceânica, da crosta oceânica, tem um mar. Então existe uma grande camada de mar que a gente não tem o material ou a tecnologia para chegar até a crosta, beleza? Então, para retomar, o que é a estrutura interna da Terra? A estrutura interna da Terra é como a Terra é dividida em camadas. Então, vamos lá. Quais camadas que tem? Eu tenho duas formas. A física, que é essa daqui, e a química. A química é por composição química. Então, eu vou ter crosta continental, crosta oceânica. Abaixo dela, descontinuidade de Morovitch, manto superior. Depois eu vou ter o manto inferior, a descontinuidade de Gutenberg, núcleo externo e núcleo interno. E a física? A física é a partir das propriedades físicas, o que as ondas físicas, os estudos me deram. Então eu vou ter o quê? Litosfera, que ela vai pegar crosta continental e crosta oceânica, uma parte do manto, mas assume pra gente que é a crosta, tá? Litosfera. Atenosfera, que é a parte onde está o manto superior, beleza? E mesosfera, que é onde está o manto inferior. Depois eu vou ter endosfera, que é todo o núcleo. Professor, estou vendo aqui que tem uma zona transicional. Isso aqui é só a gente usa um pouco mais aprofundado, que vocês não precisam saber agora, mas existe uma zona transicional entre o manto superior e o manto inferior, tá bom? Para a gente assimilar melhor, o que a gente pode associar? Associa a Terra como se fosse um ovo. Isso mesmo, o ovo. Imagina ele, o ovo é o quê? A casquinha fininha dele é a nossa crosta, porque a crosta é casca fininha, ela tem 70 quilômetros e pensa que a Terra tem quase 6 mil, indo lá vai bolinha de quilômetros. O manto seria o quê? Seria a clara. A clara é bem associada, porque a clara é aquela coisa gosmenta, que a gente não sabe se é líquido, se é sólido, é a clara, que fica ali. E o núcleo é a nossa gema. É importante a gente lembrar também que a nossa litosfera, a nossa crosta oceânica, ela está praticamente boiando no manto superior. Então, lembra disso que a gente vai usar lá para frente, esse conceito. Beleza? Até aqui está tudo entendido? Deu para compreender bem? Sim. Muito bom. Sim. Obrigado. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de deriva continental. Acho que todo mundo já ouviu falar de deriva continental, ou já conhece sobre o assunto. O que foi a deriva continental? A deriva continental foi um estudo que já tinha pessoas já estudando, mas esse
homem aqui bonito, charmoso, inteligente, foi o que deu voz a essa teoria. Alfred Wegener foi o cara no século XX que realmente pôs as pesquisas de deriva continental e levou a sério essa teoria. Ele era um cara que fazia tudo. O homem fazia tudo. Ele estudava metodologia, astronomia, geofísica, paleontologia. O cara se dedicava à ciência. E o cara não bastava se dedicar à ciência. O cara tinha uma mente, vamos dizer, fora do comum, que ele olhava para o globo naquela época e pensava, esse globo, toda vez que eu olho para ele, eu estou a fim de montar ele. Ele olhava para os continentes, principalmente para a América do Sul e para a África, e falava, isso aqui é um quebra-cabeça gigante, e eu tenho certeza que se eu pegar a América do Sul e juntar com a África, elas vão se encaixar perfeitamente. É lógico, perfeitamente entre aspas, mas realmente elas se encaixam. E não bastava o homem dar o nome à deriva continental, dar voz a essa teoria, ele denominou que se a gente aglutinasse todos esses continentes, fizesse tudo junto, e ainda denominou o nome que a gente usa até hoje, que é o supercontinente Pangeia. E ainda assim, com a separação desse supercontinente Pangeia, ia-se dar a fragmentação de Laurásia e Austro-Gondwana. Ele foi o cara que sugeriu todos esses nomes e denominou. Mas como que ele chegou lá? Não bastava ele falar que a África e a América do Sul se juntavam, ele precisava de evidências. Então ele foi atrás de evidências. O que ele começou a ver? Ele começou a ver que as cadeias montanhosas que a gente tinha na Argentina, na África do Sul, tinham as mesmas direções. Ele viu também que os platôs da Costa do Marfim ia ter uma continuidade aqui no Brasil. Mas o mais importante, o que deu peso para a sua teoria e começou a ter valor, foi o quê? Ele descobriu que existe a presença de fósseis de Glossopteris, que nada mais é que uma angiosperma, e a angiosperma que é um tipo de planta que estuda na biologia. Então ele viu que esse fóssil que tinha aqui no Brasil e na África, eles se correlacionavam. Para ele se correlacionar, os dois continentes tinham que estar juntos. E não passando isso, ainda ele viu evidências de glaciação aqui no Brasil, na África, na Índia, na Austrália e na Antártica. Aqui no Brasil, eu não sei se vocês conhecem, mas no interior de São Paulo a gente tem essa evidência. Lá em Itu, a gente tem o Parque dos Varvitos de Itu, que nada mais é evidência de glaciação que existiu no Brasil. Hoje, atualmente não existe glaciação do Brasil, mas há muito tempo atrás houve. Apesar de todas essas evidências, apesar de toda essa teoria bolada, chegaram para ele e falaram, beleza, você é o cabra bom. Tá bom. E aí, mas tudo bem, você falou que os continentes se juntavam. E como que a gente tem um mar entre a América do Sul e a África? Esses continentes, como fizeram para estar junto? Ele falou, não sei. Ele não tinha resposta na época para explicar como que esses continentes se moviam. E assim a sua teoria, na época, perdeu força. Porém, no século XIX, anos mais tarde, nos anos 50, essa teoria de Wegener é reestudada. Devido às grandes guerras e ao surgimento de novas tecnologias para a guerra, com o surgimento do sonar, começou a se ter um mapeamento do oceano oceânico. Por quê? Os submarinos eles precisavam andar debaixo da água. Eles usavam o sonar. E a partir disso, e o melhoramento dessa tecnologia, eles conseguiram mapear a dorsal mesoceânica. E eles acreditavam que na dorsal mesoceânica que eles mapearam, teriam as rochas mais antigas. Porém, também houve a evolução da tecnologia e começou a ter processamento de datação de rochas. E aqui eu vou abrir uma aspa para vocês entenderem o que é datação de rocha. A gente data uma rocha a partir de elementos. Então, vamos dizer assim, a gente tem numa rocha um dado elemento, por exemplo, o urânio 288. Não quer dizer que seja usado isso ou que esse elemento existe, é só um exemplo. O urânio 288, ele decai para o urânio 287, naturalmente. Para ele virar do 288 para o 287, existe um tempo, em anos, para ele fazer isso. Tem elementos que decaem do dia para a noite, da hora, minuto, tem elemento que cai ano,
tem elemento que cai milhões de anos e tem elemento que cai bilhões de anos. Então, hoje, e naquela época, a química já tinha já sabia isso, e sabia que para decair de um elemento para o outro, para ele cair de 288 para 287, existia uma quantidade de anos. A gente chama do quê? O elemento tem uma meia-vida, tá ok? Essa meia-vida, a gente vai saber o quanto tempo aquela rocha estava ali presente. Então, o que eles fizeram? Você pega uma rocha, vê que lá, ela tinha o elemento 288 e tem o elemento 287 também. Opa, se ela tem os dois elementos, quer dizer que ela já durou uma quantidade de anos. E eles descobriram o que com essa datação da rocha? Descobriram que na dorsal mesoceânica, na verdade, tinha as rochas mais novas, não as rochas mais antigas. E aí um cara chamado Harry Hayes surge com a hipótese o quê? Das correntes de convecção. Ele surge com a ideia do quê? Lembra que eu falei para vocês que o manto tinha temperaturas diferentes? Então, é aí que ele vem com a ideia. Ele surge com a ideia do quê? Já que o manto tem temperaturas diferentes, o que acontece? O manto que está mais quente, ele quer subir. E o manto que está mais frio, ele quer descer. Fazendo com que eu comece a fazer uma corrente, uma célula de convecção, onde o mais quente quer subir e o mais frio quer descer. O quente quer subir e o frio quer descer. Isso é o mesmo que acontece aqui pra gente. A gente não tem os problemas da ilha de calor na cidade, que é o quê? Que a poluição não deixa o ar quente subir e a cidade fica quente. É basicamente isso, porque o natural é o quê? O ar quente subir e o frio descer, certo? É a mesma coisa que acontece aqui, tá? A natureza isso acontece em todas as formas. Ele bolou essa ideia e aí ele conseguiu explicar a teoria de Wegener, que é a das correntes de convecção. Isso daqui, a partir dessa teoria, ele conseguiu explicar como que a Terra se movimentava. E explicando como que a Terra se movimentava, e pegando a teoria de Wegener, surgiu então que, há milhões de anos atrás, houve um supercontinente, ou dos todos os continentes estavam se aglutinados, chamado de Pangeia. Devido às correntes de convecção, esses continentes começaram a o quê? Começaram a se movimentar. E eles se movimentando, houve a quebra, formando a Laurásia e o Gondwana. E passando milhões e milhões de anos, foram continuando, milhões e milhões e milhões, até a gente ter a configuração atual. Só por curiosidade para vocês, isso daqui não quer dizer que seja o primeiro supercontinente que a gente teve na Terra. Houve outros, mas esse é um dos, vamos dizer, mais importantes para a gente estudar, porque é o que tem mais evidências e é o que a gente consegue estudar melhor. E é o importante para você saber que existe Pangeia, Laurásia e Gondwana, tá ok? Com essa teoria, houve então a teoria da tectônica de placas, que é o conhecido hoje. Agora, o que vocês precisam saber? Esse mapa lindinho aqui, ó. Vocês precisam só decorar esses nomes. Não é nada demais. Mas o professor precisa decorar todos? Todos não. Mas saber onde que eles estão é importante. Mas o que vocês precisam saber aqui? Vocês precisam saber que as placas se movem e que as placas têm a direção. E os nomes das placas. Por exemplo, eu preciso saber que a placa Nasdaq, ela se encontra com a placa sul-americana. Por quê? Porque aqui ela vai formar a Cordilheira dos Andes. Eu preciso saber que aqui tem a divergência entre a placa sul-americana e a placa africana, que vai formar a dorsal mesoceânica. Eu preciso saber que a placa austro-indiana se chocou com a placa da euroasiática, que vai formar o Everest. E eu preciso saber onde está a placa do Pacífico, que vai formar aqui o Círculo de Fogo. Tá bom? Basicamente tudo. É importante saber isso porque tem questões que eles perguntam realmente isso. Como formou os Andes? Aí tá lá. Ah, foi o choque da NASA aqui com a Sul-Americana. Ah, foi tal. Por que existe a menção do oceano? Entendeu? É importante saber, e é importante vocês lembrarem os sentidos, tá? Não basta saber uma com a outra, tem que saber qual choca com qual, e se abre ou fecha. Beleza? Beleza. Então, ó, a gente já entendeu que as placas se movimentam. E já eu falei para vocês que as placas se chocam.
Isso quer dizer o quê? Então, que a gente tem movimentos da placa que ocorrem de três formas. As três formas são, sendo dois principais. Os principais são divergente, que o próprio nome diz, eles divergem. Cada um vai para o seu lado, um quer olhar para a cara do outro, e as placas se separam. E aí eu vou formar o quê? Minha dorsal mesoceânica. Que é esse daqui. Uma placa indo para o lado, a placa indo para o outro. O manto tem abertura aqui, e o manto libera magma do interior da Terra. E eu tenho a placa convergente, que é uma converge com a outra. Ou seja, uma placa vai de encontro com a outra. Nesse caso aqui, o que acontece? A placa menos densa fica em cima e a placa mais densa, ela mergulha. Nesse caso aqui, eu vou formar o quê? Eu vou formar minhas cordilheiras, tá? É onde que eu tenho a formação de cordilheiras, onde eu vou ter a formação dos vulcões, aquele vulcão que a gente conhece mais clássico, com estrutura. Por quê? Porque aqui é onde eu tenho atrito, eu vou formar a placa descendo, eu vou explicar mais para frente, eu vou aquecer essa região e vou formar o vulcão aqui, entrando no continente, tá ok? E eu tenho a outra placa, que a gente chama de transformante, ou transcorrente, ou convergente. O que nada mais é? É como se as placas estivessem deslizando lateralmente em sentido contrário, cada uma indo para um sentido. O grande problema dessa placa é que por elas deslizarem naturalmente, elas acumulam muita tensão, porque é como uma placa raspando a outra, imagina. É 30 quilômetros, 70, raspando com outra 70 quilômetros. Então isso acumula de tal tensão que gere grandes terremotos. É como se você pegasse alguma coisa e tentasse fazer sentido contrário com a outra. É muita força envolvida. A mais clássica que a gente tem, que todo mundo já ouviu falar, é a falha de San Andreas, que aí ocorre lá nos Estados Unidos. Por isso que é uma região que tem muitos terremotos, tá bom? Gente, entenderam que a teoria de deriva continental as limites placas? Sim, não. Todo mundo dormindo? Sim. Obrigado. Vamos lá. Então, aqui, a gente já entendeu o que era os agentes de relevo, o que a gente já entendeu o que era a estrutura interna da Terra, a deriva continental, para a gente chegar nos agentes de relevo interno. O que são agentes de relevo interno? Eu já apresentei esse slide para você. Esse slide é explicando o que é agente de relevo externo. A gente viu os agentes de relevo exógenos, que eram as forças externas da Terra. Vento, água, rios, oceano, geleira. A gente já viu. Vimos intemperismo, erosão, transporte e sedimentação. Que eram aquelas coisas que existiam na Terra. E agora a gente vai ver o quê? Os agentes de relevo endógenos, que é as forças, que acontece? Que é a força movida pela Terra. Isso, os agentes de relevo são os agentes que modificam o relevo da Terra, de alguma forma, tá certo? Só para lembrar, a gente pode encontrar tanto agente de relevo como agente erosivo, beleza? O que são os agentes de relevo interno? Os agentes de relevo interno são aqueles agentes que modificam o relevo impulsionado pela própria energia da Terra. São aquilo que a gente não tem como controlar, é natural da Terra. Apesar dos vários estudos que temos, e apesar da gente ter a tecnologia, hoje ainda a gente não consegue prever quando vai acontecer alguma coisa, um vulcanismo ou um terremoto, por exemplo. A gente prevê questões de horas, mas a gente não consegue prever, tipo, semana que vem vai ter um terremoto, vamos tirar todo mundo daqui. Não, a gente não consegue prever isso ainda, porque é uma força interna da Terra. E tem outra coisa, por ser uma força interna da Terra, a gente não tem como parar isso. A gente não tem como falar assim, não, vou fazer uma estrutura aqui, eu vou parar o terremoto. Ainda a gente não tem como parar um terremoto. Ele vai acontecer. O que a gente consegue fazer é o quê? Fazer estruturas para que tenha menos danos físicos. Mas para um terremoto a gente não consegue. Para um vulcanismo, a gente não consegue. O vulcão, a gente consegue até parar a lava, mas para que o vulcão pare de expelir lava, também a gente não consegue. Beleza? Então, o quê? Nada mais é que a Terra impulsionando suas energias para o planeta. E quais agentes de relevo interno a gente tem? A gente tem o vulcanismo.
Que o vulcanismo é o quê? São atividades geológicas, conjunto delas, que fazem com que o magma do interior da Terra venha para o exterior, trazendo gases, né, fragmentos de rochas e outras coisas do interior da Terra. Isso pode acontecer tanto em limites de placa divergentes, que vão separar e o magma vai sair, como limites de placas convergentes. O limite de placa convergente ele vai acontecer porque uma placa vai descer, vai mergulhar em relação a outra, e é que, conforme essa placa vai descendo, vai havendo atrito entre uma placa e a outra, e vai superaquecendo de tal forma essa placa aqui, que ela vai começar, junto com o aquecimento do magma, que essa placa que estava aqui, ela vai aquecer e ela vai subir de novo, vai perfurar, vamos dizer assim, né? Vai intrudir toda o continente, na placa continental, e vai formar o quê? A nossa estrutura de vulcão que a gente conhece, que é a clássica, que a gente tem na mente. Então, isso pode acontecer tanto em placa divergente quanto em placa convergente. O que a gente pensa quando tem placa divergente é na adossal mesoceânica, que abre mesmo as placas e impulsiona o que? O magma sair mais facilmente. Beleza? Quando a gente fala de vulcanismo, a gente vai lembrar de quê? Havaí. Havaí, a gente sabe que tem muito vulcanismo lá. E também uma das regiões mais vulcânicas que tem, o Círculo de Fogo do Pacífico. Por quê? Lá existem muitos vulcões ativos e regiões onde esses vulcões expelindo lava. Lá a gente tem o Japão, que a gente vê vulcão entrando em atividade, e toda a região ali. Então é importante saber que lá na região do Círculo Pacífico tem muito vulcanismo, uma das regiões mais ativas. Beleza? O vulcanismo ainda. O vulcanismo ele pode ser de algumas formas. Ele pode ser ou da forma que é a fissural, que é essa que a gente conhece aqui, ou da forma clássica que a gente conhece, que é a estrutura do vulcãozinho aqui. Isso o que o vulcão faz? O vulcão nada mais é do que a Terra tirando a sua energia interna e jogando a sua energia para fora. Ou seja, ela está pegando o magma que tem no interior da Terra e expelindo para fora. Isso acontece junto, trazendo lavas, cinza, gases e fragmento de rocha. Não necessariamente, gente, a gente vai ter isso aqui tudo junto. Eu posso ter lavas e cinza, posso ter lavas e gases, enfim. Posso ter, às vezes, só gases, porque, às vezes, o vulcão só são gases. Enfim, depende do tipo do vulcão e depende da atividade. A gente vai classificar o vulcão em dois tipos, então, principal. Entre o ativo e o inativo. Sendo que o ativo, ele pode ser ainda adormecido. Ativo é aquele vulcão que sempre tem atividade, se montar ele está tendo alguma atividade. O adormecido é aquele vulcão que você sabe que de vez em quando ele tem alguma atividade, você monitora ele, você tem alguma coisa sísmica, alguma energia vindo dele, mas ele não espere nem nada. Ele só fica ali. Uma hora ele vai entrar em atividade. O ativo não, ele está sempre em atividade, sempre espelhando lava, sempre alguma coisa, que a gente sabe que ele tem atividade. Um clássico vulcão adormecido, Yellowstone. Yellowstone é um vulcão que a gente fala que ele está adormecido, porque os cientistas dizem que é um vulcão que qualquer hora pode entrar em atividade. Mas ele está adormecido, está ali quietinho. E a gente tem os vulcões inativos, que é aquele vulcão que não tem nenhuma atividade, ele está inativo, ele não mostra para a gente que não vai entrar em atividade em nenhum momento. Professor, mas aqui no Brasil a gente tem vulcão? Aqui no Brasil a gente tem estruturas de vulcão. Lá em Poços de Caldas, é uma região onde era antigo vulcão, que é uma cratera de vulcão. Aqui a gente tem estruturas no Brasil de antigos vulcões que hoje não estão mais ativos. Deu para entender? E a gente também tem o vulcão fissural, que nada mais é do que uma fratura, uma rachadura na placa, em que faz com que o manto que esteja ali suba e derrame. Isso é importante a gente saber porque aqui em São Paulo, graças a essa estrutura, a esse rachamento que houve, no interior de São Paulo houve essa rachadura e houve um derramamento dessa lava,
que veio formar no interior de São Paulo, que hoje a gente chama de terra roxa, que foi, fraturou, rachou a nossa placa, derramou ali a parte vulcana, a parte mantélica, formou uma rocha basáltica, que é a rocha que a gente sempre ouviu falar, e conforme foi passando o tempo, veio formar uma coisa chamada uma terra roxa, uma terra avermelhada, com alta, é uma terra básica, altamente produtiva, altamente fértil. Por isso que a gente tem plantação de laranja, plantação de cana aqui no interior de São Paulo, porque é uma terra muito fértil. O vulcão, gente, ele é um de relevo interno que modifica o relevo, com certeza. Primeiro, por quê? O vulcão, onde que ele passa, ele vai modificar o terreno. Ele vai reagir com a rocha que ele está no local, ele vai mudar fisicamente, quimicamente essa rocha, o solo, ele vai devastar por onde ele vai passar essas lavas vulcânicas também. Além do que, se a gente pensar só na estrutura do vulcão, quando a gente tem uma intrusão, quando o magma está saindo lá do interior da Terra para vir para fora, ele vai modificar a própria estrutura aqui, porque é uma coisa externa. Se aqui estava tudo retinho, vai tudo inclinar. Então eu modifiquei também o meu relevo. E, gente, outra coisa, o vulcão, ele é um dos maiores responsáveis na história da Terra por devastação da vida. Toda vez que a gente teve na história da Terra, onde a maioria da vida foi devastada, foi por causa de vulcões. Foi grandes vulcões que houveram grandes erupções que fizeram com que a Terra entrasse em um processo de não tivesse luz, não tivesse oxigênio e devastasse a Terra, entrasse uma era do gelo. Então, o vulcão, ele é um dos grandes responsáveis também por modificar o relevo, tanto quanto a vida na Terra. Beleza? E o outro agente de relevo interno que a gente tem? O outro agente de relevo interno que a gente tem é o tectonismo. Por que o tectonismo? Porque é a movimentação das placas tectônicas, as placas litosféricas. Conforme a gente tem o encontro entre duas placas litosféricas, vindo uma de encontro à outra, imagina, gente, isso aqui é 70 quilômetros. Isso aqui é mais 30. Imagina, é quase, para a gente trazer para a nossa vida, é um trem batendo com o outro. Quando isso vai acontecer, vai fazer o quê? Se isso daqui era uma coisa plana, uma planície, a hora que ela tem encontro com a outra, ela nada mais é do que uma placa começa a estar com a outra, a placa que vai, sim, começa a chocar, a placa que vai descer, ela vai começar toda se enrugar, se dobrar, para fazer o quê? Para fazer as nossas cadeias montanhosas. Até que a outra placa desça, porque até a outra placa descer, que a gente está se movendo em centímetros, é muito lento. E até isso, até esse atrito entre placas, fazem com que as rochas, os solos que estão aqui, se dobrem, elevando, fazendo cadeias montanhosas. Esse processo que forma essas cadeias montanhosas, que nada mais é um encontro de placas tectônicas, a gente vai chamar de orogênese. Isso acontece por quê? Porque realmente a rocha se dobra, tá? A rocha, ela fica dobrada. Ela começa, ela estava retinha e ela se dobra, mas você vê o processo de deformação. Por quê? É muita pressão e temperatura no local, fazendo com que aquelas rochas, aqueles solos comecem a se dobrar, ok? Além do processo orogênico, a gente vai ter o quê? Os mais clássicos, que a gente já conhece, que é o terremoto. O que nada mais é? O terremoto, quando a gente tem movimentações de placas que vão formar o quê? Ela começa a se movimentar, uma de contra a outra. Imagina, isso são grandes movimentações, né? São falando de quilômetros. E a rocha, ela vai acumulando energia, como tudo. Essa movimentação vai gerando tanta energia, a rocha vai acumulando, as pedras, os minerais conseguem acumular uma quantidade certa de energia. Até o que ponto que ela não consegue mais acumular essa energia e ela se libera de tal forma que ela irradia para todos os sentidos. Fazendo o quê? Uma grande quantidade de energia liberada faz com que a rocha vire simplesmente um papel, fazendo com que ela se mova como se fosse uma onda. A própria continente vira uma onda. E a gente tem que pensar o quê? A gente está falando de crosta. A crosta,
para a Terra, é um papel. 30 quilômetros para quando você tem 6.400, 6.900, é nada. E essa acumulação tanta de energia aqui faz com que a Terra se mova, como se fosse uma onda. Tá ok? A gente tem o terremoto quando a gente está falando em terra, em continente. Quando a gente está falando em áreas oceânicas, a gente vai ter o quê? Tsunami. Por quê? É a mesma coisa. É uma placa tectônica que acumulou tanta energia que ela se moveu. Só que eu tenho uma massa de água por cima. Essa massa de água por cima vai fazer com que ela suba e desça. A hora que ela descer, essa energia não vai parar. É física. Ela vai formar o quê? Outra onda. E vai formando outra onda. Até chegar no continente ou não. Então, os tsunamis são o quê? São grandes ondas geradas com muita energia. A gente já viu o que pode causar uma tsunami e onde pode causar. E a devastação que faz. O terremoto eu não preciso nem falar. Porque o terremoto, a gente sabe, quando tem um terremoto, além de modificar o relevo nosso de estrutura física, cai prédio, quebra asfalto, ele faz o quê? No próprio solo? Faz fratura, racha, abre, modifica o que montanhas cai pedra. Ele modifica o relevo de tal forma tão intenso. A tsunami é a mesma coisa. Onde que ela vai passar? Ela vai levar sedimento, ela vai levar solo, vai levar tudo, árvore, onde estiver. Tá ok? Gente, é isso que eu precisava falar com vocês. Alguém tem uma dúvida, questão? Sugerir alguma coisa? Ó, meu e-mail tá aqui, de contato com vocês, tá? Quem quiser entrar em contato, mandar dúvida, perguntar sobre o curso, perguntar sobre outras coisas que eu possa ajudar, pode mandar, a gente entra, conversa, quer mandar sobre a aula, quer mandar uma sugestão, fica à vontade, tá ok?